Já está dando para enxergar? Ó, então, aqui, subsequência lexicográfica, vamos ver esse código. Aquele exercício de tentar ver se o código está traduzindo corretamente a ideia que a gente estava conversando. Então, nós começamos aqui com esse S, ó. Esse S é o vetorzinho em que a gente vai construir todas as nossas subsequências, tá? Então, o malloc aqui começa com n mais 1, né, n mais 1 posições, porque eu vou trabalhar de 1 até n. Esse S0 aqui vai ser importante num certo momento, tá? Para não dar errado uma continha ali que a gente faz. Tá? Então, a posição 0 começa com 0 para evitar um certo erro. O K começa igual a 0. E aqui eu tenho um while true, tá? A condição de parada vai estar aqui no meio. Vamos ver como que esse algoritmo opera. A ideia, pensar no invariante aqui, é que sempre que eu começo esse algoritmo, eu estou com um certo prefixo construído ali entre a posição 1 e K, uma certa subsequência no prefixo que vai de 1 até K, tá? Eu suponho, ali pelo meu invariante, que todas as subsequências que têm prefixos em ordem lexicográfica menor do que aquele já foram gerados e eu só vou crescendo, né? Eu só vou gerando as próximas. E aqui vem o teste, ó. Se o SK, tá? Se o cara da késima posição, que já é um cara do meu prefixo fixado, é o último fixado, ele é menor do que n, quer dizer que dá para estender, quer dizer que é legítimo colocar alguém à direita dele que tem um valor ainda válido, né? É o caso da extensão que a gente falou. Na posição K mais 1, eu coloco o SK mais 1. Ó. Essa linha, falando, ela fica toda confusa, né? Então, ó, no índice K mais 1 do S, eu pego o valor do SK e somo 1. É o jeito mais comedido que eu consigo fazer a extensão, né? Porque eu quero seguir a ordem lexicográfica, não tem porque avançar de mais do que 1 ali no valor. Então eu pego o valor do meu antecessor e ponho o próximo cara que é legítimo de estar à direita dele, né? O valor mais 1 ali. E incremento o K. Tá? Então esse foi o caso da extensão que a gente viu no exemplo, né? 1 vira 1, 2, 1, 2 vira 1, 2, 3, né? Eu vou colocando o próximo valor ali. Agora o caso mais interessante, quando eu percebo, ó, caiu nesse else, né? Quer dizer que o SK é igual a N, tá? Porque eu só atribuo valores entre 1 e N ali, né? Então, esse caso aqui, esse else, é o caso em que o SK é igual a N. Daí o que eu faço? Eu ignoro a késima posição, porque afinal eu acabei de gerar a sequência que termina com N ali, não tenho o que fazer, e eu volto para olhar o prefixo que está entre 1 e K menos 1. E eu incremento o último cara, o cara da posição K menos 1. Tá? Então o SK menos 1 é incrementado. Note que é o valor dele que eu estou mudando, tá? Eu mudo esse cara e eu decremento o K, né? Inclusive, se eu decrementasse antes, eu podia colocar K aqui, né? Só uma questão de ordem aqui. Mas o ponto é, eu estava trabalhando com uma sequência que tinha K elementos, K posições válidas, de 1 até K, e agora eu vou a próxima que eu vou imprimir vai ser uma que tem K menos 1 posições válidas, de 1 até K menos 1, sendo que ela aumentou o valor da posição K menos 1, tá? É o caso ali na lousa, em que a gente saiu daqui, felizmente uma não foi coberta, a gente saiu daqui do 1, 3, 4, e daí a gente deu um passo atrás e incrementou esse cara, foi para o 1, 4. Tá? E daí, independente do que acontece, tá? Em toda iteração desse while, lembra que eu falei para vocês que a gente não está guardando uma lista de sequências? Né? Então eu sempre imprimo. Cada sequência que eu gero, seja uma que eu acabei de estender, seja uma que eu gerei ao retroceder, eu sempre imprimo. Né? E a condição de parada aqui é o K igual a 0. Né? Se K igual a 0, eu saio. Né? É porque quer dizer que o índice voltou tanto que ele voltou para a posição 0. Né? Lembrando que os meus prefixos válidos estão entre a posição 1 e N. Né? Eu aloquei o meu vetorzinho com uma posição a mais para trabalhar entre 1 e N. Então se eu cheguei na posição 0 aqui, já gerei todo mundo, acabou. Né? Que seria o que ia acontecer, só para ficar mais palpável para vocês, aqui, ó. Notem que a gente gerou um monte de sequência em particular, gerou a 2, 3, 4, daí retrocedeu, gerou a 2, 4, retrocedeu de novo, gerou a 3, estendeu, gerou a 3, 4, retrocedeu, gerou a 4. Quando eu retroceder de novo, o meu índice cai para 0, e daí eu percebo que eu já gerei todas. Tá? O meu índice K, que é o máximo ali, cai para 0. Qual que é a eficiência desse algoritmo, gente?
eu não vou ser sacana com vocês, já vou dizer que assim, não é trivial analisar ele olhando o algoritmo, afinal é um while true aqui, é uma condição de parada super específica, caça é igual a zero, né? Mas o que eu posso dizer, que com confiança, porque a gente entendeu o problema antes, é que eu estou gerando todas as subsequências. E a gente já viu que o número de subsequências é 2 elevado a n menos 1. Né? 2 elevado a n, ou menos 1 é fora do expoente. Né? Então ele vai ter da ordem de 2 elevado a n iterações, já que em toda iteração eu imprimo uma sequência e eu nunca imprimo uma repetida. Tá? O que ele tem de interessante é que, diferente do anterior, que a gente fica copiando o vetor e por isso teve um fator a mais lá, esse é tudo constante. Olha que, como ele transforma uma sequência em outra, é um custo constante por iteração. Então o custo dele é 2 elevado a n, ponto. Não é n vezes 2 elevado a n, como aconteceu no nosso outro algoritmo. Tá? Observe que para estender são operações constantes, né? Incrementar aqui. Para retroceder também. Então o custo para gerar uma nova sequência é baixinho, porque é sempre uma pequena mudança em relação à anterior. Fica claro isso? Com esses algoritmos não tem como escapar. O grosso do custo vai ser exponencial, porque está gerando um número exponencial de elementos. Mas pelo menos ele não é dispendioso. Tá? Um algoritmo bem eficiente aí. Só para fazer rapidinho aqui, olha, GCC, enumera, permutação, menos O. Tem uma razão de dar uma algoritmo ao invés de botar todas as condições? Só para ficar mais claro. Eu acho que foi mais por uma clareza que eu fiz isso, porque olhando aqui, olha, tem um K igual a zero. Eu começo com o K igual a zero, afinal eu tenho que incrementar a partir de algum lugar, né? E inclusive isso é relevante na primeira vez. Note que, olha, eu não atribuo, boa pergunta, porque tem detalhes, né? Eu não faço essa atribuição à toa, tá? Eu coloco esse valor zero aqui por um motivo. Na primeira iteração, o K igual a zero, eu vou estender a partir do vazio, né? Daí eu vou testar aqui, olha, e esse teste vai dar certo, né? Então é importante que o K seja zero, que o S0 seja zero e que o K seja igual a zero na primeira iteração, para esse teste funcionar na primeira vez. Se eu colocasse a condição de parada aqui, ele pararia na primeira vez. Então eu até poderia, mas tinha que ser um do while. Então eu acho que eu preferi não fazer o do while, foi mais por isso. Mas poderia, só que não no while, né? Só esse cuidado, tem que ser no do while. Tá legal? Eu só ia testar aqui, né? Então, se eu chamar aqui, olha, o enumera, permutação, ele vai reclamar que ele quer... Opa, permutação não. Sequência, desculpa. Estou compilando a coisa errada, gente. E já estou dando spoiler de qual que é a próxima coisinha, né? Enumera, sequência lexicográfica, menos O. Eu estou fazendo esse aqui, tá? Não precisa de necessário, mas só porque é legal ver funcionando. Tá? A gente acaba tendo um pouquinho mais de intuição. Sequência lexicográfica. Vamos ver de tamanho 10. Meu Deus. Cresce exponencial, como vocês podem ver, né? Ó, para ficar mais interessante, ó, 1. Né? Aqui, como eu tenho o algoritmo iterativo e recursivo, está gerando 2 vezes, tá? Por falta de tempo eu não vou mostrar o recursivo, mas está nas notas de aula, é curioso, é interessante, tá? Como que ele funciona. Mas vejam que, olha só, a gente só tinha o 1, né? Daí agora a gente gerou o 1 seguido do 2, né? Quando colocou o 2, ou só o 2, né? Quando eu colocar o 3, vocês vão ver esse padrão de crescimento de novo, né? Eu vou colocar o 1, o 2, daí eu coloco o 3 seguido, só o 1 seguido do 3, né? E a gente consegue ver claramente que tem um crescimento exponencial mesmo, né? Eu tinha só esses carinhas sendo gerados, né? E agora, olha, um bloquinho aqui e um outro bloquinho com aquela diferença de 1 e tal. Tudo bem, gente? Então, sequência em ordem lexicográfica. Agora a gente vai falar brevemente sobre permutações